6h01, boa noite, amigos da TV Com. Estamos de volta com mais uma edição do programa CDL TV, realizado pela Assessoria de Comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas. Estamos ao vivo, como acontece todas as terças-feiras, para debater temas de interesse da nossa cidade, enfim, hoje até do nosso país, nossa cidade, nosso país, em pleno processo democrático, as eleições que tiveram seu primeiro turno nesse domingo. Vamos repercutir os resultados, enfim, prever alguns cenários futuros, falar de pesquisas eleitorais e temos um time qualificado de convidados para tanto. Apresento o cientista político e coordenador do IPAT, Instituto de Pesquisas A Tribuna, o professor Alcindo Gonçalves, e também o advogado e especialista em direito do consumidor, Daniel Haddad, estará conosco também no programa de hoje, o CDL TV, que é uma realização da CDL Santos Praia, e você também pode entrar em contato aí pelo nosso telefone, WhatsApp 7805-3326, 7805-3326, o telefone fixo 3289-9495, 3289-9495, está aí na sua tela, O e-mail para você também fazer suas sugestões de pauta, se tem assessorias, gostaria de expor aí o seu trabalho, enfim, propor pautas para o nosso programa, fique à vontade, tv@cdlsantospraia.com.br e o CDL Santos Praia também é o nosso e-mail, nosso canal de comunicação. É muito importante a participação dos nossos telespectadores. E apresento também agora, ele que é nosso comentarista fixo, presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Beijo. Boa noite, Nicolau. Boa noite, professor Alcindo, boa noite, Daniel, boa noite, telespectadores. Vamos aí falar sobre um pouco da eleição passada e vamos ver o que vai acontecer nas previsões para o futuro, para presidente. Bom, o doutor em Ciência Política pela USP, professor do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Unisantos, coordenador do IPAT, Instituto de Pesquisas A Tribuna, há 10 anos no IPAT, o professor e cientista político Alcindo Gonçalves tem realizado pesquisas de intenção de voto na região e é especialista em temas político-eleitorais. Muito nos honra a sua presença. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Ok, e o Daniel Haddad também, que é meu parceiro lá na Jornal Litoral, da Rádio 102 FM, que é advogado especialista em direito do consumidor, muito afeito aos temas políticos, muito instruído também. O Daniel veio contribuir com a gente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zé. Boa noite, Nicolau. É um prazer pelo convite. Então, vamos para iniciar, as pesquisas eleitorais ficaram no foco, porque alguns resultados acabaram não refletindo resultados da véspera. Isso acontece, não é, professor? E queria que o senhor explicasse um pouquinho a respeito dessa metodologia da amostragem que acaba virando um retrato da eleição se ela acontecer. Veja, pesquisas eleitorais, como qualquer pesquisa feita por institutos de renome, são feitas com base científica. Pesquisa não é chute, não é achismo, pesquisa tem metodologia baseada na estatística. E, portanto, elas representam e reproduzem resultados efetivos. O problema, no caso eleitoral, é que as pesquisas são fotografias de um momento. E no processo eleitoral, muitas vezes, esses movimentos são muito frequentes e muito rápidos. Nesta eleição, por exemplo, foi visível que na reta final, no dia da eleição, houve um crescimento muito grande da candidatura do Aécio Neves, em detrimento especialmente da candidatura da Marina Silva. Ora, não é que os institutos erraram, os institutos fotografaram situações anteriores e assim apresentaram. Ora, essas mudanças são impossíveis. Há eleições que não há mudanças. Aqui, se a gente pensar aqui na região, as duas últimas eleições para prefeito de Santos, aqui foi eleito o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, e a anterior, na qual o prefeito Papa foi reeleito, foram eleições absolutamente tranquilas e sem movimentos. Então, os institutos simplesmente não acertaram praticamente na mosca. Enquanto que uma eleição como a de São Vicente, a última, que elegeu o prefeito Billy, foi uma eleição extremamente difícil, que houve uma mudança final de intenções de voto. As pessoas que preferiam o Caio França, na hora H, mudaram para o Billy e resultaram na eleição do Billy. Então, a pesquisa tem esse caráter. A gente tem que parar no Brasil com essa história de que pesquisa é um tiro ao alvo, que o Instituto tem que acertar milimetricamente na segunda vírgula
da casa decimal para acertar. Não, pesquisa é um indicador de tendências. Isso foi claramente mostrado pelos institutos de pesquisa. A candidatura do Aécio estava crescendo, a candidatura do Marina curvas, né? caindo. As curvas estavam claramente definidas. E assim foi em outros estados. Claro que um erro aqui e ali pode acontecer, mas o balanço que eu faço de pesquisas, inclusive nesta eleição, é um balanço normal. Quer dizer, há movimentos e são praticamente impossíveis de serem previstos nessa precisão matemática que muitas pessoas esperam dos institutos. Né? Ok. Daniel, gostaria de se manifestar a respeito das pesquisas que realmente geraram muitos comentários. O professor Alcindo está explicando aqui que o método científico ele é um método, entendo eu, consagrado pela ciência estatística no mundo inteiro, né? Ele é amplamente divulgado, não é só no Brasil que essa metodologia é implantada, mas o que você tem a dizer sobre algumas divergências, não todas, a respeito dos números apresentados pela eleição? E algumas grandes, né, Zé? Isso é verdade. Se a gente verificar, por exemplo, a pesquisa boca de urna, ou seja, feito no dia da votação, o Ibope analisou o primeiro período das 11 ao meio-dia e meia e o segundo período das 2 às 3h30 da tarde, no dia da eleição, as pessoas saindo da urna. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o candidato que foi o primeiro estava em terceiro para essa pesquisa boca de urna. Então, o momento era aquele que estava sendo coletado e houve um erro quase crasso, né? O grande problema é por que acontece isso? Será que as pessoas não declaram para o Instituto em quem elas realmente votaram? É uma hipótese, já que não há uma diferença temporal entre a pesquisa e a votação. O método foi aleatório ou foi segmentado? Eu não sou especialista, mas certa vez eu vi alguém de um instituto comentar que as pesquisas não são feitas de modo aleatório. Então, aquele índice de confiança de 95% não seria aplicado. Então, existe de cada instituto realmente a abordagem que se dá. No caso aqui da região, a gente teve um exemplo que foi, ou foi uma mudança muito grande na hora de apertar a urna, ou foi um erro dos institutos, que foi a eleição de 2004, do Papa e da Thelma. Na capa do jornal, de manhã, saiu a Thelma muito na frente do Papa, e quem ganhou aquela eleição foi o Papa. Então, pode ser que tenha sido uma eleição sui generis, caiu no meio de um feriado, as pessoas viajaram ou não foram votar, a abstenção foi alta ou não. Agora, aqui, não digo frequentemente, mas que algumas vezes há uma discrepância entre o Instituto e o resultado, sim. Questões psicológicas explicam, questões de metodologia explicam, talvez seja uma soma de tudo isso que explica o porquê acontece essa variação. Mas, sinceramente, particularmente, eu fiquei muito admirado com esse resultado do Aécio Neves. Eu esperava, sim, aquilo que os institutos a boca de urna deu algo próximo, deu 30%, ele se desprendendo da Marina, na primeira pesquisa divulgada às 19 horas, já dava esse número, já se sabia que o Aécio, ele realmente tinha tudo para ir para o segundo turno. Eu percebi que em 1991, né, que foi a eleição entre Collor e Lula, né? 89, desculpe. Eu me lembro do Ibope exatamente às 5h02 falando que o Fernando Collor de Mello era o novo presidente da República, segundo a boca de urna. Então, realmente foi o que aconteceu. Então, assim, daquela precisão, daquela época para cá, eu acho que começou a haver uma variação muito grande. Eu não sei se o professor poderia... Eu acho que eu reconheço que erros, toda empresa, toda organização está sujeita. Se a gente for fazer uma pesquisa histórica, aí nós vamos encontrar, sim, casos de erros. Claro que isso acontece. Agora, eles são infinitamente menores do que os acertos. A gente guarda e lembra dos erros. É verdade. Agora, é só olhar aquela eleição, quantos bocas de urna foram feitos? Quantas pesquisas de intenção de voto foram feitas? Centenas, dezenas. Quer dizer, uma ou duas ou três. Mas será que as pessoas não estão declarando, como disse Pode ser. Por exemplo, há estudos aí que atribuem, por exemplo, voto envergonhado, voto oculto. Quer dizer, pode acontecer isso. Quer dizer, agora, a pesquisa tem margem de erro também, tem que ser levado em conta essas variações possíveis. Agora, eu acho que, em linhas gerais, as tendências, até no Rio Grande do Sul, que houve essa virada final espetacular lá do candidato que acabou em primeiro lugar, a curva dele era uma curva claramente... Estava ascendente. Claramente ascendente, enquanto o Caio Amélia era uma curva descendente. Quer dizer, quem apostasse
que o segundo turno no Rio Grande do Sul estava com base nos institutos de pesquisa. No caso do Alckmin, se confirmou, né? Que Ivo Sartori e que Tarso Genro iam para o segundo turno. No caso do Alckmin, por exemplo, houve um acerto, né? Sim, inclusive na boca de urna apontou o crescimento do Padilha, próximo ao SCAF. O grande problema é o seguinte, a pesquisa por formulários ou a pesquisa por entrevista, ela tem uma margem muito grande de erro que, por exemplo, as grandes empresas, quando vai fornecer produtos ou elaborar publicidade, não fazem. Existe a neurociência, ou o neuromarketing, que é aplicado a neurociência para o marketing, que estuda não o que a pessoa coloca no formulário, mas aquilo que ela pensa quando é feita a pergunta. Por exemplo, um estudo clássico é com relação ao cigarro. Aquelas advertências em cigarro, que fala cigarro mata, cigarro causa câncer. Aquilo foi perguntado por meio de formulário para as pessoas, para os fumantes, se aquilo inibia ou não o consumo de cigarro. As pessoas respondiam no formulário que sim, que inibia. A pessoa fumava menos por conta daquela advertência. Isso no formulário. Quando essas pessoas eram submetidas a um estudo neurológico com ressonância magnética funcional, a resposta que o cérebro dava quando ela era colocada naquela imagem de advertência de que cigarro fazia mal era o contrário. Era que aquilo estimulava o fumo. Então, inconscientemente, aquilo é uma mensagem de estímulo ao fumo. Ao contrário do que ela pensava conscientemente que era. Então, a pesquisa política, eu creio que ela vai seguir uma evolução de chegar nesse patamar, de uma neuropesquisa, de uma real intenção. Na verdade, já existem. Existem basicamente duas técnicas consagradas de pesquisa. A pesquisa quantitativa, que é essa, feita com base num formulário, pesquisadores na rua entrevistando aleatoriamente a população, que tem uma finalidade mais numérica, quantitativa, como o nome diz. E existe a pesquisa qualitativa, que é feita através de, principalmente, grupos de discussão com poucas pessoas, que não, evidentemente, não dá resultados numéricos, mas mede muito mais as reações, as impressões. Essa é uma técnica que os partidos e os candidatos usam fazendo esses grupos para testar, por exemplo, o programa eleitoral no rádio e na televisão. Então, é comum as campanhas montarem essas pesquisas qualitativas com grupos, termina o programa, montam-se esses grupos e as pessoas ficam durante uma hora e meia, com um mediador experiente, avaliando reações, emoções e tal. Isso dá muito mais qualidade às respostas do que quantidade. Então, é a combinação dessas duas variáveis que pode permitir uma compreensão maior e melhor. Mas, evidentemente, eu continuo achando que as pesquisas quantitativas têm o seu papel e a sua importância. Por isso eu acredito que o futuro da pesquisa eleitoral vai ser no laboratório, não vai ser nem numa sala, vão ser as pessoas sendo levadas a um exame de ressonância cerebral funcional para verificar se realmente eu tenho minhas dúvidas. Aquela declaração, ou não votaria de jeito algum, realmente é não votaria de jeito nenhum ou um talvez. Porque mas será que aquela máquina da verdade, né? Será que esse verdade, né? Toda essa discussão aí, será que não tem a ver com a indecisão também em relação à escolha do candidato? Claro. Porque a Marina, se nós pararmos para pensar, a Marina ela inflou devido a uma comoção que aconteceu na queda do avião, né, no dia 8 de agosto. Essa eleição... E aí realmente houve Essa eleição presidencial brasileira teve esse fato atípico. Talvez se o Eduardo Campos não tivesse morrido naquele trágico acidente aéreo, a eleição teria se desenvolvido num patamar mais natural. Talvez essa disputa entre Aécio e Dilma tivesse se mantido. Essa polarização sem... Talvez o Eduardo crescesse, isso ninguém vai saber. Se o Eduardo crescesse um pouco, mas a morte dele criou uma comoção e a Marina surgiu naquele momento como uma alternativa, uma pessoa conhecida, já tinha sido candidata a presidente da República, tinha conseguido 20 milhões de votos. Então ela surgiu naquele momento e com uma proposta nova, muita gente cansada da polarização PT, PSDB em busca do novo. Então ela foi um produto que naquele momento encantou o Brasil, né? E provocou a onda de crescimento. Agora, no dia a dia o que aconteceu logo em seguida? Os adversários, Aécio e Dilma, evidentemente, começaram a atacar. O campanha da Marina cometeu vários erros estratégicos importantes, tá certo? A imagem que ela passou não foi uma imagem convincente, que desse segurança ao eleitor.
E o que aconteceu foi que essa inconsistência da candidatura Marina acabou esvaziando o seu eleitorado e fazendo com que as pessoas dissessem, bom, muito simpática, muito bem intencionada, porém ela não tem condições de administrar, de governar o país. E aí houve um movimento de retorno ao Aécio, que representou uma alternativa mais factível, de organização, de estrutura e tal. Estrutura partidária. Estrutura partidária e tal. E que, uma experiência, inclusive administrativa, foi governador de Minas Gerais em 2 mandatos e tal. E, portanto, isso foi o que aconteceu nessa eleição e que desembocou no segundo turno entre Dilma e Aécio. Eu entendo que o PT foi muito mais além dos ataques à Marina, talvez por ela despertar um interesse maior das camadas mais populares, né? Um perfil diferenciado e me parece que o PSDB poupou um pouco os ataques à Marina. Foram ataques com precisão cirúrgica. Os dois atacaram, né? Os dois sentiram a ameaça, né? E em política é a disputa do poder, não? Isso é um jogo para... Agora, o que se confirmou entre Aécio e Dilma foi que, às vezes, em casa nós somos mais criticados do que fora de casa, né? Que, no caso, o Aécio perdeu em casa, né? Que, no caso, ali Minas Gerais... uma situação particular, por exemplo, ele perdeu de maneira forte a eleição estadual, né? O candidato dele acabou... o PT... O PT ganhou no primeiro turno, mas alega-se que o candidato escolhido, o ex-deputado Pimenta da Veiga, era... Sendo que ele saiu com uma aprovação de 85%. Era um candidato muito ruim, era um candidato muito complicado. E não nos esqueçamos que o Aécio foi governador há bastante tempo. Também, né? Houve um intervalo de tempo. Então, e a Dilma é mineira, tinha uma tradição no Estado e tal. Então... Minas também são vários estados em um só, né? Você tem a capital, você tem a região do Vale de Jequitinhonha, você tem ali o sul, que tem fronteira influenciada pelo Rio de Janeiro, enfim, Minas. Inclusive é o maior colégio eleitoral, né? Não, o número de cidades. O número de cidades o maior número de cidades do Brasil. Agora um comentário que acho que cabe, né? Bem desses ataques que a gente viu aí em larga escala contra a Marina e acusações aí do PT ao PSDB, enfim, né? Foi uma campanha pouco propositiva, né? Teve muitos ataques, isso é um dado a se lamentar, não é verdade? Primeiro, o professor Alcindo, Daniel também, Nicolau, fica à vontade. Eu acho que a continuidade também deve seguir esse tema, né? Ou você acha que vai ter mais propostas? Aí tem algumas coisas a considerar. Primeiro é o seguinte, uma eleição presidencial, é muito difícil os candidatos avançarem muito na especificidade das suas propostas. Porque eles têm que agradar a todos. Agradar a todos. Então, eles acabam ficando no meio termo, uma zona de conforto. Bem em cima do muro. Porque avançar em certos temas ganha-se de um lado, mas perde-se de outro. Então, os candidatos evitam esse confronto. O que é uma pena, né? O que é uma pena, mas é um fato. Se você fosse, se cada um de nós fosse candidato, teria que levar essa questão em consideração. Segundo fato, o modelo, por exemplo, os debates que aconteceram na televisão. Um modelo pavoroso, na minha opinião. Um modelo que tem 7 participantes. Engessado. Os candidatos nanicos, que não tem expressão nenhuma. Aquele troço de meio minuto para falar, meio minuto para responder. Muito engessado. Mas a lei eleitoral permitiria uma seleção? Não permite também. Isso o segundo turno oferece uma condição melhor. Creio eu que os debates agora são apenas 2 envolvidos. Então, poderão falar mais, poderão questionar-se mutuamente. Porque, no fim, o debate na televisão vira um jogo de esperteza, de malícia, de pegadinha, quer dizer, de quem tem a resposta mais inteligente, mais ágil, mais rápida, e não um debate significativo de propostas. Eu acho que isso realmente o segundo turno pode trazer, até porque são só 2, há uma polarização natural, há quase que um confronto direita e esquerda, se quiser colocar dessa maneira. Então, eu acho que nós vamos ter agora um debate mais forte nessa questão. Você não acha que, por exemplo, mudando um pouquinho saindo um pouquinho da presidência... Só um instantinho, Daniel, você queria comentar mais alguma coisa? Desculpe. Complementando, é uma pena, quando eu falei uma pena, porque a gente não vê realmente propostas, a gente vê porque o outro não merece e não porque eu mereço. Né? É mais ou menos isso. E isso é uma pena para o Brasil, porque você acaba não vinculando, por exemplo,
as propostas ao cumprimento dessas propostas. Por exemplo, na quinta-feira passada, ou seja, antes da eleição, a capa da Folha de São Paulo foi: de cada 10 propostas de Alckmin, ele não cumpriu 4. Isso que é interessante. Vamos cobrar quais foram as suas promessas, o que foi cumprido, o que não foi cumprido. Até agora a gente só viu: não vote nele, porque ele é isso, isso, aquilo. E não vote em mim, porque eu faço e vou fazer isso. É uma pena. O debate fica muito raso. Bom, presidente, também te cortei, me desculpa. Não, Vamos mudar de assunto, pro próximo bloco. O break aí em cima do horário. Vamos à primeira parada do programa CDL TV. A gente volta já já. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 4 horas da tarde. Eu quero convidar você a assistir o programa De Bem com a Vida, uma revista eletrônica que fala sobre saúde, moda, comportamento, entretenimento e muito mais. Todas as terças-feiras às 5 da tarde, com reprise às sextas-feiras às 4 da tarde, aqui na TV Com, canal 11 NET. Você já sabe, é o meu convidado especial. Eu e você, De Bem com a Vida. Seis horas e 23 minutos, de volta com o programa CDL ao vivo, produzido pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia. Edição inédita toda terça-feira, das 18 às 19 horas. Reprise todos os sábados, a partir das 19 horas, repercutindo ainda mais esse momento democrático. Primeiro turno das eleições, projeções para o segundo turno, falar da política em geral, que é a pauta principal do nosso país durante esse mês de outubro. E para tanto, hoje a CDL TV, com o cientista político, cuidador do IPAT, Alcino Gonçalves conosco, Daniel Haddad, que é advogado e também especialista em direito do consumidor, e o nosso comentarista, presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeide. Quero dizer que você pode participar pelo 3289-9495, nosso telefone fixo, mensagens pelo WhatsApp, SMS também, 7805-3326. Temos o nosso e-mail, tv@cdlsantospraia.com.br, e o Facebook CDL Santos Praia. Lembrando a você que quem participa hoje tem um presente aqui da Slex.com, né? Um celular da Multilaser aqui com 2 chips. Nicolau pode até falar melhor desse presente aqui, Nicolau. Pessoal de casa, né? É um celular da Multilaser com 2 chips, MP3, câmera e completo. Aí quem conhece sabe, e com garantia também, porque não é xing-ling, não. Da Slex.com, Ana Costa 530, loja 9 do Gonzaga, telefone 32842223. Ao final desse programa vamos sortear este celular. O Nicolau queria colocar alguma coisa além do que já foi colocado aqui sobre a eleição presidencial? Por favor, Nicolau. Então, o assunto que eu percebo é que os candidatos assim que são mais pirotécnicos, né, que fazem show ou estão sempre na mídia, são aqueles candidatos que parecem tipo tiririca, né, da vida, né, que são os que mais conseguem angariar voto, e não com propostas como deveriam ser, né? Então eu queria ver a opinião.
E vocês em mas relação... também tem o Celso Russomano na mídia, que é um jornalista, você pode gostar ou não gostar dele, mas ele tem uma postura, o dia a dia dele é a defesa do consumidor também, não fazendo juízo de valor aqui, mas ele é uma figura muito conhecida que tem uma ação prática aí junto à comunidade que é representada pelo seu trabalho. Eu diria o seguinte, que evidentemente os nomes mais conhecidos, seja porque são do mundo artístico, ou do mundo esportivo, ou que tiveram grande evidência por qualquer atividade aí pública que realizaram, levam vantagem. Uma eleição é uma eleição de imagens, de comunicação, né? E de imagem. Mas também não vamos generalizar. É uma lista infindável aí de artistas que não entraram, né? E futebolistas, esportistas que não se elegeram. Então vamos também... Há uma Mas, por exemplo, Tiririca é um fenômeno. Mas o Tiririca é um fenômeno à parte. O Tiririca, eu diria que é um fenômeno que está associado, a meu ver, ao voto nulo. O Tiririca é a negação da política e dos políticos. E ele continuou nessa linha na sua campanha. Aliás, o bordão dele, no inicial da campanha na televisão, qual era? Você que está de saco cheio da política, vota no Tiririca. Ele repetia essa frase 5 vezes. E é uma frase que... É um voto de protesto. É um voto de protesto. Mas... Quem não quer votar, está descrente de tudo e de todos, vota no Tiririca como um voto de protesto. A democracia permite, mas não seria claro, protesto. Claro que eu acho que, assim como votar nulo, também é um equívoco. Até porque tem a questão prática aí, né, professor? Porque quanto custa um deputado por ano? 6 milhões e meio de reais. E o fenômeno é que ele foi reeleito. Agora, o Celso Russomano é diferente. O Celso Russomano não atribuiria o voto de protesto. É uma pessoa que tem uma grande exposição, visibilidade, grande visibilidade, e que tem uma trajetória, a gente pode questionar, discutir, isso é outro problema. Mas ele tem um discurso, ele tem uma plataforma que foi aceita, como outros candidatos aí têm e foram reconhecidos. Então, ser alguém da mídia não garante eleição. Não garante eleição nenhuma. Trabalho. É uma vantagem por ter um nome mais conhecido. Mas ainda. Esse é a Tiririca que ninguém leva a sério já, né? Dezenas. Na chapa do PRB e do Celso Russomano, havia Sula Miranda e o Sérgio Reis. 2 nomes aí do meio artístico. O Sérgio Miranda se elegeu, a Sula Miranda não teve voto nenhum. Bora. A rainha dos caminhoneiros, né? Não teve voto nenhum. Não teve tantos caminhoneiros assim dispostos a votar nela. Apenas um exemplo. Agora, deixa eu avançar. O tempo corre rápido aqui, sinal que o programa está muito rico para o nosso telespectador. A gente agradece a audiência de todos de casa aqui na TV Com, nesse projeto aqui da CDL Santos Praia. Queria que primeiro o professor Alcindo, o Daniel e também o Nicolau comentassem sobre o desempenho dos candidatos da região. Alguma surpresa? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que numericamente o resultado foi satisfatório. A região elegeu 3 deputados federais e 3 deputados estaduais. Se a gente considerar a proporção de população eleitora, ou de população da Baixada, 1 milhão e 300. Isso representa 4% do eleitorado do Estado. Isso significa que seriam 3 deputados federais e 4 deputados estaduais, arredondando. Então nós tivemos mais ou menos na média histórica e tal, etc. E é com uma vantagem, creio eu, uma representação plural em termos de região. Há representantes de Santos, de São Vicente, de Praia Grande e de Guarujá. Agora, evidentemente, alguém pode dizer, poderia ter sido muito mais. Poderia. E seria bom para a região que tivesse mais representantes. Teve um do Vale do Ribeira também, né? O Vale do Ribeira, que foi deputado federal, uma larga margem, que é atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Salvador Moreira. Agora, o problema foi o seguinte, basicamente, por que não se elegeu mais aqui? Primeiro, porque teve muito candidato. Foram divide os votos, 48 candidatos a deputado federal e 66 a estadual. Divide os votos, isso é óbvio. Segundo problema, a questão da abstenção e do voto branco e nulo. Nós fizemos lá que deu superior aos votos do presidente da República. Né? No Instituto de Pesquisa da Tribuna, nós fizemos um levantamento impressionante, 1.300.000 eleitores. Sabe quantos votos nominais, votos dados a candidatos, houve na região, tanto para deputado federal como estadual? 750 mil. Nossa, quase a metade, 60%. 60%. Quer dizer, 40% dos votos para deputado foram abstenções, que foi 20%, 21%,
na média da região, e os outros 20, quase 20, 18, 19, foi voto branco e nulo. E além de uma percentual de votos dada à legenda. Quer dizer, então você vê aí o desinteresse também. O desencanto e o esvaziamento. Então, você pega, por exemplo, candidatos a deputado federal precisavam ter, em algumas legendas, mais de 100 mil votos. Candidatos a deputado estadual, mais de 70 no PSDB, na coligação liderada pelo PSDB. O último deputado estadual eleito teve 76 mil votos. 76 mil votos significa 10% da votação dada aos candidatos aqui na região. É uma votação que só foi atingida, superada numericamente pelo Caio França, porque o Cássio Navarro não teve esse número, mas um partido precisou menos no caso votos e o Paulo Corrêa também. No caso dos deputados federais aqui da região, foram eleitos graças ao partido. Eu considero 2 só da região. Só 2, porque o Bruno Covas está. São 3, eu não estou considerando o Bruno Covas, estou considerando o Papa, o Beto Mansur e o Marcelo Sim, o Spassoni, que é do Guarujá, o Covas, claro. Não deixa de ser uma pessoa ligada à região. Mas o título dele está vinculado a São Paulo. Nem o título, nem o domicílio eleitoral dele. Não é mais aqui. E ele tem uma dimensão... E esse descontentamento com os deputados, tanto o voto no Tiririca, que seria, entre aspas, um voto nulo, o Tiririca tem todo o direito de se candidatar, né? Mas seria um voto nulo, 1 milhão e tantos votos nulos, mais as abstenções, mais os brancos e os nulos efetivos, demonstram um descontentamento muito grande com o poder legislativo, principalmente. É aquela história de tal cardápio na porta do restaurante, a pessoa olha o cardápio e não gosta de nada, ela não vai entrar no restaurante. É verdade. Ela vai sair. Então, quando as opções são colocadas a fórceps, ou seja, quem escolhe o candidato não é o povo. Não existem as eleições primárias para escolher quem serão os candidatos. Quem escolhe são os donos do partido. É o dono do partido que vai e fala, você vai ser candidato a deputado, principalmente. Não há uma liberdade. A pessoa que agora chega e queira entrar num grande partido para se candidatar, ela não consegue, ela é barrada, porque só quem o dono escolhe vai ser o candidato. Então, isso já demonstra uma falta de adesão muito grande do povo, identificação do povo com aqueles que estão representando. E na nossa região, um fato que eu particularmente considero terrível é abandonar o posto para assumir outro. E a maioria dos candidatos queriam abandonar o posto deles, de vereadores, para assumir o posto de deputado. Isso é uma pergunta que eu ia fazer em relação à eleição única, né? No caso, uma eleição, somente a unificação das eleições. Talvez fosse algo... E o voto distrital que a gente ouve falar isso há muito tempo, né? Esse ponto eu acho mais importante. Evitaria esses dois problemas. Porque veja bem, no estado de São Paulo havia mais de 1.400 candidatos a deputado federal e mais de 2.000 candidatos a deputado estadual. Senhores, não é possível que não houvesse bons candidatos entre 1.400. Havia. O problema é o sistema, é o modelo, esse sistema político, eleitoral que nós temos. Já está superado. E o sistema partidário, 32 partidos políticos, isso vai complicar ainda mais, porque nós vamos ter na Câmara Federal 28 partidos representados, que vai complicar ainda mais a governabilidade do país. Esse modelo está fatalmente... É isso que afasta o eleitor. Reforma política já. Reforma política, eu não sei se o voto distrital é o melhor caminho. Essa é uma discussão complicada. Mas, certamente, esse modelo que nós temos hoje, em todos os sistemas, na forma de votar, no horário eleitoral, no fundo partidário, enfim, no financiamento de campanha, tudo isso tinha que ser repensado. Agora, é difícil. Principalmente o financiamento de campanha. Por exemplo, quantos eleitores verificaram as doações do seu candidato? De quem ele recebeu dinheiro, por exemplo, para lançar sua candidatura? E esses que perderam? Tem muito candidato da região que foi tentar o cargo de deputado, não foi eleito, ocupando o cargo de vereador, e aparece nas doações, grandes doações de grandes empresas, empreiteiras, inclusive da nossa região. E agora, que não entrou, como é que isso, eventualmente, será que vai ser cobrado de volta? O financiamento particular de campanha, inclusive está no STF isso. O STF está julgando já 6 votos a 1 contra o financiamento de pessoas jurídicas diretamente para o candidato. As verbas seriam apenas de pessoas físicas e do fundo partidário.
Isso dá um pouco mais, pelo menos na minha opinião, de moralidade ao processo. O problema é cumprimento dessa norma. O cumprimento é de ser pensado, quando será... As taxas 2, etc. Mas a gente tem que partir do pressuposto de que quando há um financiamento privado de grandes empresas, não é algo por ideologia. Aliás, ideologia no Brasil não existe, né? Vídeo que acontece com os candidatos. Eu já visto um avião de 10 milhões de reais que até agora ninguém explicou e parece que o assunto morreu, né? No caso do avião que caiu. Não, mas vamos resolver. O avião era meu também. Reduzir o custo das campanhas, eu acho que é reduzir os custos. Agora, isso não é simples. Por exemplo, um dos problemas, talvez tivesse que se repensar o horário eleitoral na televisão, que embora ele seja gratuito para os partidos e candidatos, ele implica num custo gigantesco de produção. E me parece que as próximas eleições vão ser proibidos lambi-lambis, cavaletes. Possivelmente o STF já vai ter bandeiras, né? Aquelas bandeiras também vão ser proibidas. Então vão ter que ser mais... Aí foi uma campanha também nesse sentido muito suja, né? A questão dos santins e tudo mais, os Já foi muito pior. Parece que lambi-lambi agora não vai ser mais permitido. Não, lambi-lambi, cavaletes e bandeiras tem um estudo do TSE para proibir. Mas a grande questão é que esse julgamento do STF, que está suspenso por conta... Temos imagens aí da nossa equipe. Mostrando aí os lambi-lambis. Agora, por outro lado... Isso é caro. Isso não sai também não vamos cair no moralismo sem sentido. Campanha eleitoral é uma campanha de divulgação. A democracia precisa de propaganda. Lógico. Também você não pode colocar o candidato na gaveta. Senão os candidatos novos, inclusive, não têm a menor chance, porque sempre aqueles que estão lá... Os nomes mais conhecidos. Mas não vamos exagerar nas proibições. Mas a população reclama bastante. Agora dos abusos. Talvez não até coisas que não estão previstas na legislação. Uma conhecida minha colaram adesivos no muro dela inteiro, na grade de ferro. E olha, a permissão da pessoa. Mas a proibição não surge do nada, porque alguém estava de mau humor no dia e resolveu proibir, não. É por conta dos abusos. Se o cavalete estava autorizado, tinha uma série de regras para usar cavalete. Por exemplo, não poderia usar em praça, não poderia usar em canteiro central. O que fizeram? Eu tenho uma casa, se eu quiser colocar uma placa de um candidato na minha casa, exatamente. Livre-arbítrio meu. Como essa história defendida pelo presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli, vamos reduzir o tempo das campanhas. Isso é bobagem, isso é tolice. Pelo contrário, não se tem que reduzir coisa nenhuma, é um absurdo. A campanha tem que ser livre. As pessoas têm que fazer. Então, quem quiser ser candidato tem que ser anunciado. Só para vocês colocar o nosso telespectador na conversa, o tema é bem esse mesmo, né? É o seguinte, muitas pessoas se machucaram neste domingo devido à quantidade excessiva de santinhos espalhados pelas ruas e calçadas. Temos o caso daquela senhora que escorregou e quebrou o fêmur. Nesse caso, de quem é a responsabilidade do candidato? De quem é a responsabilidade? Do candidato que pôs as suas fotos nos panfletos ou mandou alguém distribuir ou de algum órgão público? Quem responde? Claudete Ribeiro do Gonzaga. De quem responde? Responsabilidade civil, Daniel? Na minha opinião, é do candidato. É do candidato que promoveu a imundície de jogar santinho na rua para ver se alguém no dia pegava o santinho para votar nele. Segundo lugar, a responsabilidade, ela pode até ser subsidiária, por exemplo, do órgão público, se ele não fizer nada para coibir. A gente teve notícia, por exemplo, que durante a madrugada toda a Prefeitura de Santos fez uma operação de limpeza em vários pontos, porque já de madrugada estavam despejando santinhos na cidade. Então, desde que fique comprovado a culpa, mas sem dúvida alguma, se for comprovado que o acidente foi ocasionado por um excesso de publicidade de um candidato, até porque não deveria estar lá, já que a boca de urna é proibida. Aí o candidato é responsável. Exatamente. Mas provavelmente, se eu pôr a pitada, provavelmente não era um santinho de um candidato só. É verdade. O grande problema é identificar quem foi. O problema é a pergunta da Claudete Ribeiro do Gonzaga. Nós temos que evoluir, conscientizar para rejeitar esse tipo de prática. Exatamente. A população rejeitar quem faz isso, quer dizer, esvaziar esse modelo. Esse candidato. Até porque, convenhamos, isso não serve para absolutamente nada. Alguém, como a boca de urna. A boca de urna é um negócio que realmente evoluiu-se. Eu já ouvi algumas pessoas falando que elas saem de casa, não sabem quem votar, pegam e votam naquele primeiro. Isso não existe. A justificativa para jogar só pode ser. Só pode ser. É uma tolice. É uma tolice. Como a boca de urna também irritava muito mais o eleitor do que provavelmente ganhava dela. É verdade. A proibição é absolutamente correta. Eu até sou a favor, como eu sou sócio do Santos, de proibir na eleição do Santos.
Porque boca de urna, a eleição do Santos a eleição do Santos tá truculenta, viu? Vamos fazer uma pauta específica a respeito. Quer dizer, não é por aí. Quer dizer, então eu acho que isso tem que mudar, para mudar a consciência das pessoas. Bom, se as eleições tivessem 51% dos votos nulos e brancos, os resultados continuariam válidos? Será que mesmo com um número tão alto de eleitores que preferiram zerar seus votos, hipoteticamente, conseguiríamos eleger um candidato? É a pergunta do José Carlos Garcia, do bairro do Macuco. 51% dos votos nulos e brancos. Não. Não é possível, né? Todos anularem o voto e tem que se fazer uma pessoa eleição. só votar, ele está eleito. O STF já esclareceu essa questão. Embora no Código Eleitoral exista essa figura de que se uma eleição tiver mais de 51% dos votos anulados, tornados nulos, poderá ser convocada nova eleição. O conceito de nulidade não é o voto nulo. É o nulo por exemplo, por corrupção. Então a eleição é anulada porque houve um fato... O candidato é ficha suja. Exatamente. Aí sim. Exatamente. Agora pelo fato das pessoas... Isso é uma coisa que circulava na internet. Vamos votar nulo porque se tiver 50%... não tem, porque são só computados os votos válidos. Isso não existe. Então se tiver um voto no Brasil inteiro, essa pessoa com um voto é eleita. É um absurdo, mas é possível. É moralmente errado, né? Mas a lei, a regra foi feita antes. E a campanha do voto nulo nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. E só uma pergunta que eu faria, que no caso, e se os votos do Maluf entrarem? Eu já fiz essa Vamos deixar essa resposta. O que aconteceria? Vamos deixar essa resposta para depois do intervalo. CDL TV para mais uma vez e a gente volta já já. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção, não leve, não aceite, denuncie. Fique por dentro do que acontece no mundo jurídico e na subseção de Santos, no programa OAB em Destaque, na TV Com, canal 11 da NET. Estamos de volta agora com a última parte, o último bloco do programa CDL TV, toda terça-feira das 6 às 7 da noite, no canal 11 aqui da NET, a TV Com, e todo sábado a partir das 19 horas com reprise do nosso programa. Hoje, debatendo as eleições com o cientista político e coordenador do IPAT, Instituto de Pesquisas da Tribuna, o professor Alcindo Gonçalves, com o Daniel Haddad, advogado e também especialista em direito do consumidor, e com o presidente da CDL, comentarista do nosso programa, Nicolau Miguel Obede, que retomou uma pergunta sobre a questão do ficha suja do Maluf, que teve 250 mil votos. Isso, a pergunta que eu fiz anteriormente era em relação aos 250 mil votos do Maluf. O que mudaria no cenário político? Se ele recuperar, evidentemente ele se elege e tira eu já fiz essa conta, ele tira um candidato, o último candidato eleito da coligação a qual o Maluf pertencia. Qual era o coeficiente para se fazer um deputado? Foi em torno de 300 mil votos. 300 mil votos, ele bateu na trave, hein? Então ele tira, se eu não me engano, é o último candidato, é um deputado eleito pelo PSD.
ele tira esse lugar e é substituído por ele. Agora há outros nomes, não é só o Maluf. Há outros nomes, que ainda não foi referido. Evidentemente que isso pode mudar. Só esclarecendo, candidato ficha suja, então os votos não são válidos, são nulos até a decisão de contrário. Na última eleição nós tivemos um caso aqui na região que foi o Luciano Batista, né, que demorou 2 anos praticamente para ser o seu caso julgado. Quase 1 ano, né? Quase 2 anos. Para ele realmente assumir o seu caso. Mas os votos, no caso do Maluf, vamos supor que seja indeferido. Não muda nada. Ele vai para o partido, como não existiu. E é uma grande discussão, e é até bom esclarecer, essa diferença de voto nulo e voto branco. Como os votos do ficha suja é considerado nulo, ou seja, inválidos, ele não entra na contagem do coeficiente eleitoral, ao contrário do voto branco. Não, o voto branco não conta para eleição, para eleição de deputados. Não conta. Antigamente contava, agora não. Agora nulo e branco são votos inválidos. Mas de qualquer forma. E não é muito justo, né, para o eleitorado. Não, porque afinal de contas estava na urna. Melhor seria, isso é um defeito da justiça eleitoral no Brasil, é que todos esses casos fossem julgados antes das eleições. Aí o eleitor saberia se o candidato está ou não. Houve um número grande aí de candidatos indeferidos que puderam conferir. Então, em recurso, e não foram julgados. E só para ter uma ideia do voto nulo, é válido o voto nulo numa democracia, porque se a pessoa não concorda com nenhum nome, ela tem todo o direito de votar nulo. Sim. No estado de São Paulo, para senador, 26% dos votos foram nulos para senador. Então, as opções apresentadas, nulos brancos, votos inválidos, as opções apresentadas não agradou a... grande parte. É um quarto, né? Um quarto da eleição. E se a gente pegar, por exemplo, não o exemplo do Brasil, muita gente costuma colocar Estados Unidos como exemplo de democracia, mas se a gente pegar a eleição de Ronald Reagan, de Clinton e de George Bush, a primeira eleição júnior, né, o último, George Bush, 25% dos votos válidos elegeu o presidente. Nos Estados Unidos. Se a gente falar, o voto é facultativo. Como o voto lá não é obrigatório, há primeiro um esforço para convencer as pessoas a votarem. Depois que você conseguiu convencer as pessoas a votarem, tem que convencer elas a votarem em você. No Brasil, há uma grande discussão também se o voto deve ser obrigatório ou não, mas eu tenho uma séria desconfiança que, se não for obrigatório, a gente vai ter algo muito semelhante. O presidente sendo eleito com 25%. Eu vou ajudar vocês aqui. Nós temos aqui um rol de opções aqui que a nossa equipe preparou, né? Os candidatos aí ditos diferentes, vamos dizer assim, né? Para aliviar um pouquinho a barra deles. Vamos rodar um vídeo especial de algumas opções aí que o eleitor teve. Vamos ver se eles merecem voto branco, voto nulo, ou se é a mesma coisa. Vamos lá. Minha mãe vai votar em mim, eu vou votar em mim. Agora só faltam vocês, todo o povo do Rio de Janeiro. 70777. Para detonar a corrupção, vote 45-125. Vote Bin Laden, 25 é João. Olá, eu sou Rafa Souza, número 25011. Voto sem preconceito, 25011. Por que 11? Porque 24 já era. Agora é um atrás do outro. Meu prefeito é Romero, 45. Agora o China é Jack Chan da Motinha. Se você quer ver político sem vergonha apanhando na Câmara de Vereador... Vote em Xaxá Aroba, com o número 36240, 25 João. Uau! Meu, assim não dá. Esquisito por esquisito. Vote no Marquito. Não foram só as pessoas simples que votaram em mim. Até você votou em mim, bicho. Eu votei. De novo eu vou votar. Tiririca, Brasília é o seu lugar. Corrupção, Rambo é a solução. Bazucando o mensalão. Vote 27747. O seu vereador na Câmara Municipal. Por mais saúde, educação e busão. Vovó da Fiel, 55111. Vote Dinei, 12018. Paulinho da Força, prefeito 12. Fui. Moisés Papai Noel, 44113. Is my love, 22199. Sou a pequena manteiguinha e na Câmara vou botar pra derreter. Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece o seu voto. Então vote ninguém para vereador. Ninguém sou eu, viu? Número 10910. Serginho BBB, a louca por você. Meu nome
é Infitete das Costa Roga. Estou aqui hoje para você, me eleger vereador de Natal. Eu quero ser vereador, não é por pressão não, que eu não preciso mais não. É por necessidade mesmo. Vou tirar as pessoas da rua e colocar na calçada para não ser atropelado. E nessa campanha, darei tudo de mim, menos o Bluetooth, porque quem dá, tá aqui. Dei e dou. Voto Infitete vereador 11007. Sessostres. Sessostres. Com conhecimento, Thundercats. Meu nome é Avani, 55500. Pra começar, Marcelo Chacabu na eleição. Cultura e renovação. 20020, ele é do povão. Olha a onda! Temos que votar. Isso eu sei. É nele que eu votarei. Se sua banda não tem onde tocar, deixa Bilal entrar. Se o trânsito tá te matar, deixa Bilal entrar. Bom, dizem imagens que, quer dizer, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? O que a gente faz? De rir ou chora? Eu não sei. Eu acho que eles acham que isso realmente... Eu acho que ali é a escola do Tiririca. Só Tiririca, né? Ninguém se elegeu desses candidatos. Alguns são antigos, de eleições municipais, mas acho que ninguém desse povo se elegeu. Agora, isso mostra que o horário eleitoral para os candidatos legislativos precisa ser revisto. Porque vira um espetáculo deprimente. Vira um circo, né? Quer dizer, talvez o horário eleitoral, com o tempo corrido e tal, fosse exclusivo dos candidatos ao executivo, prefeito, governadores e presidente. E talvez os spots durante a programação pudessem veicular apenas o rosto, o nome e o número dos candidatos a deputado, que seria uma forma de ajudá-los a tornar conhecido. Agora, por exemplo, você pegar o do Tiririca. O Tiririca tomou conta de todo o tempo, praticamente, do partido. Ele é um grande puxador de votos. Porque, exatamente, com 1 milhão de votos, ele conseguiu colocar 4. Ele mais 3, né? Ele mais 3, como o Celso Russomano colocou 7, né? Ele mais 6. Ele colocou 1,5 milhão, ele colocou uns 4 com ele teve voto também do partido, né? Então, um grande puxador de voto no estado de São Paulo. Porque aí é exatamente onde entra a mudança da legislação. Também, porque essa coisa do voto. Eu, por exemplo, sou simpático à ideia do voto proporcional. Talvez uma modalidade mista e tal. Mas, realmente, esse fenômeno que a gente vê desses puxadores de voto deformam o processo de escolha, né? O programa está quase chegando ao final, tem que tocar na questão do segundo turno, né? Amanhã ficou para ser anunciado, pelo menos que eu vi na mídia, que a Marina amanhã vai declarar o seu apoio. Amanhã é a decisão, parece, do PSB. Do PSB. A Marina anunciou que quinta-feira... Veja como a Marina agora marcou território. Ela não é o mais do PSB. Agora ela é a rede. Ela é a rede. Ela vai anunciar, provavelmente, os analistas estão avaliando que ela vai anunciar o apoio ao Aécio, mas ela vai fazer de maneira separada, distinta do partido. Né? Perguntou o Daniel já perguntando para todos se é factível um apoio a Dilma. Acho muito difícil, né? Nesse momento, apesar de uma parte do PSB, antes da candidatura do Eduardo Campos, ser favorável a apoiar o PT. Minoritária, né? Como já houve essa divisão entre PSB e Marina, eu acredito que o PSB é quase sacramentado o apoio ao Aécio. A Marina é aquela surpresa, né? A Marina, eu acredito que ela não vai ficar neutra como ficou na última eleição. Politicamente inviável para ela. Ela percebeu que não resolveu muito porque ela manteve os mesmos votos praticamente da última eleição dela. Não houve grande alteração conforme era esperado há 1 mês ou 1 mês e meio atrás. Você acha que ela poderia pender para o lado da Dilma? Há essa possibilidade. Da Dilma? Muito difícil, né? Há possibilidade. Muito difícil. Apesar de ser muito difícil, há a possibilidade. Eu acho que seria a terceira, pode ser a mais improvável. Eu acho que a Marina aprendeu que a política tem que ser jogada no dia a dia. Tem que ter coerência também, e tem que ter atitude. Você não pode ficar acima de tudo e de todos, pairando num espaço aí vago, né? E, portanto, não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Agora, eu acho que ela vai tentar, evidentemente, marcar esse apoio com propostas, com teses que ela defende, que seriam encampadas provavelmente pelo Aécio, para não caracterizar um apoio meramente provavelmente pessoal. Negociar o Ministério. Agora no caso da Marina, nem sei se essa é a questão. A questão realmente é que no segundo turno é natural que haja essa convergência de apoios. Isso é até para nós, eleitores, isso é legítimo. Até interessante para o país. Agora, dizer que um candidato puxa votos
A Marina dizendo que vai que apoiar. é dona dos seus votos. Não existe isso. Isso não existe. Tem o famoso caso do Leonel Brizola, em 89, que diz que é o único caso da história brasileira que ele carregou os votos dele, especialmente do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. História. Na verdade, o Brizola era suficientemente esperto para perceber que os eleitores dele iam em massa para o Lula no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, e ele, antes disso acontecer, ele anunciou para capitalizar para si isso aí. Quer dizer, é muito difícil dizer para onde a tendência, vão os né? Eu voto da Marina nesse momento, quer dizer, até porque o cenário do segundo turno é um cenário ainda incerto. Mas a temperadinha dessa questão toda é que a Marina é uma petista histórica, né? Então, quem sabe aquela raiz profunda dela. Mas os ressentimentos. Ela foi muito atacada. Foi muito atacada. Por ambos os lados, tanto por essa quanto E ela deixou claro que ela deixou, inclusive no discurso que ela fez no dia da eleição. O povo brasileiro votou pelas mudanças. Ora, quem lê isso aí, ela quer. Quem sabe ler, pinga a letra, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui, rapidamente, da Janina Gonçalves, do Embaré, pergunta aos convidados: se eu não votei no primeiro turno, eu posso votar no segundo turno, no caso, justificou ou não, não justificou, vai depois aí acertar as contas com a Justiça Eleitoral. Multa tem, né? Uma multa pequena, mas existe. Ela não votou no primeiro. Ela pode votar não no segundo? Ela deve votar. Deve, né? Mas ela vai ter que justificar a ausência do primeiro turno. Pode votar no segundo, independente disso. Legal. Bom, vamos aí torcer para um debate mais rico, né? Nesse segundo infelizmente turno. Nosso tempo aí, né? Não está terminando. Está terminando, então não. Mas queria agradecer a todos que participaram aqui do nosso programa, agradecer aos nossos convidados, o professor Alcino Gonçalves, cientista político, criador do IPAT, ao Daniel Haddad também, o advogado aí que veio nos prestigiar. A gente quer contar com você mais vezes aqui no programa, Daniel. Obrigado por ter vindo. Obrigado, professor, muito também. Obrigado. Nicolau Miguel Beide. E vamos encerrar com o grande finale, que é o sorteio, finale, né? que seria o sorteio. Eu agradeço aí a presença do professor Alcino, do advogado aí, Daniel Haddad. Muito obrigado aí por ter vindo. Tá aqui o celular. Vitor aqui me ajuda mais uma vez. O sorteio aí do celular, né? Então, enquanto eu aqui anuncio o nome do ganhador. O ganhador aqui é o José Carlos Garcia, do bairro do Macuco. Parabéns, José Carlos. Obrigado por participar do nosso programa. Buscar o prêmio na sede da CDL Santos Praia, Avenida Marechal Deodoro, 13A, no Gonzaga, em Santos, das 9 às 19 horas. É só chegar lá, tá? O presente da Slex.com. Documentado. E estaremos aí, não é? Realmente trazendo mais prêmios para os nossos telespectadores. CDL TV fica por aqui. Reprise no próximo sábado às 19 horas. Todo sábado tem reprise. Programa ao vivo toda terça-feira a partir das 18 horas. Obrigado à equipe aqui da TV Com. Obrigado à nossa produção com a Larissa Moraes. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.